Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Haribol, Haribol, Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje nós vamos falar uma aula do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, excelente, excelente escritura deixada por Deus, né? Então vamos aqui no capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Verso 25. Naham prakasha sarvasya yogamaya samarvritaha mudojam nabijannati lokomam ajam avyayam. Tradução: o Senhor Krishna está dizendo para Arjuna: eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles, eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Então aqui nesse verso, né, do capítulo 7, o Senhor Krishna, Deus, ele está descrevendo, né, acerca dele, né? Por isso que é o conhecimento acerca do absoluto. É difícil você falar sobre o absoluto ou entender o absoluto com uma mente, né, uma mente que trabalha no plano relativo. Por isso é dito que nunca podemos compreender Deus simplesmente tentando usar, né, o intelecto. O intelecto é uma propriedade da mente para você compreender as coisas da energia material. Porém, as coisas da energia espiritual são, assim, revelações. A revelação de Deus tem que acontecer no seu coração para que você capte esse significado. Só com o apoio divino é que você recebe essa capacidade de entender realmente quem é Deus. O processo é que você não vai compreender Deus através do seu esforço, da mente, do intelecto, até mesmo da sua inteligência, sem se render a Deus. Quando você se rende a Deus, você para de pensar sobre, né, você tenta, das definições, você para de definir, tentar definir o que é Deus, o que é essa energia absoluta. É impossível você relativizar,
com o seu conhecimento limitado, algo que é absoluto, infinito, ilimitado, que está além do espaço e tempo, que é eterno, que é algo assim, né, atíntia, inconcebível, tá? Então esse é o primeiro ponto que devemos refletir sobre a nossa capacidade de tentar entender aquilo que é supremo e absoluto. E nesse verso aqui, o Senhor Krishna está dizendo, eu nunca me manifesto, não é que ele não queira se manifestar. Deus ele já está manifesto em tudo, em todos. Mas ele quer, mas como nós não nos rendemos a ele, ele fala, eu nunca me manifesto a quem? Aos tolos e não inteligentes. Certo? O que é a tolice? A tolice é você querer entender Deus com a sua mente, com seus pensamentos, que são energia material. E Deus é energia espiritual absoluta e suprema. Como que você vai entender com um mecanismo material denso, né? Sutil, só perto aqui da nossa realidade física? Porém, os pensamentos, mesmo sendo muito sutis, eles nunca vão compreender a energia que é hiper sutil, a energia divina. E aí, em decorrência das pessoas tentarem entender Deus, surgem várias filosofias, até mesmo de tentar entender esse universo. É meio complicado isso, porque você está numa posição se identificando com o corpo, tempo e espaço, e está tentando definir em níveis de galáxia, de universo, e através da filosofia védica a gente compreende que todo esse universo em que estamos, né, com suas bilhões de galáxias, de hierarquias, né, de seres, nada mais é do que uma poeirinha cósmica dentro da existência material. E essa existência material, que se constitui de infinitos universos, também é uma pequena parte que está assim no cantinho do mundo espiritual. Compreende a dimensão, a grandeza disso? De modo que você pode até compreender todo esse universo, né? Assim como Krishna mostrou todo esse universo para Arjuna, como a gente estudou lá no capítulo 11, né, do Bhagavad Gita, a forma universal, e ali Arjuna vai descrevendo, né, de um modo assim fantástico, maravilhado, aquela revelação que Deus dá do universo, mas o universo é só uma célula num corpo existencial de Deus. Mas como nós nos identificamos com esse corpo, achamos que somos pequeninhos, insignificantes, certo? E aí tudo parece uma imensidão impossível de você conseguir contemplar, né? Mas ali no campo de batalha de Kurukshetra, né, nem era uma meditação, era um momento de guerra. A Arjuna pediu para Krishna para que ele mostrasse como é que era o universo, como ele existia através do universo, como a super-alma, né? E Krishna simplesmente, o infinito revela tudo ao infinitesimal, ele tem esse poder, e aí Krishna revela o universo e, né, Arjuna fica assim completamente maravilhado, cai de joelhos para Krishna, né, em reverências, e começa a orar e uau, Deus se revelou para mim. Desculpa, Krishna, por eu ter te tratado só como um amigo, tal, porque Deus se mostrou na forma universal, tá? Mas Deus, como Krishna, é a forma absoluta, então é um negócio mais complicado ainda, mas não é complicado completamente se você entender que quando Arjuna visualizou o universo, ele o visualizou com a mente dele. O universo é um produto da mente cósmica, certo? Mas para você entender a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, como ele está falando aqui nesse verso, nós não podemos ser tolos a ponto
de tentar arguir com a nossa mente limitada sobre Deus. Por isso ele fala, né? Para você conhecer a Deus, você tem que se situar primeiramente no espírito, você tem que ir além da mente, você tem que transcender a sua mente. Quem é o observador, quem é o buscador da revelação divina é o espírito. E para isso, o próprio Krishna, ele fala lá no capítulo 11 também, depois que Arjuna fica maravilhado, e ele olha para Krishna assim diretamente, né? A fonte, o centro de toda a existência do universo e da existência material, Arjuna olha assim para Krishna e Krishna fala, mas você só vai poder me entender assim como eu sou, essa forma original, absoluta, o centro da existência, quando você se render a mim e se situar completamente em serviço devocional e motivado. Serviço devocional significa que você passa a viver a sua vida em atividades, pensamentos e sentimentos voltados para estar sempre contemplando a natureza espiritual, ou seja, vivendo realmente como espírito e sentindo a presença de Deus no coração. E aí, naturalmente, né, o reflexo desse tipo de consciência é você agir naturalmente no mundo em serviço devocional. Servir a Deus porque tudo é Deus, tudo pertence a Deus e Ele é o amigo supremo e você é parte dele, e servir a Deus é a posição natural do espírito. É isso que estamos tentando, né, recuperar em consciência nessa forma humana de vida. Mas se você é tolo, como Krishna diz aqui, ou se você é não inteligente, o que é inteligência? Inteligência é esse papo que nós estamos tendo aqui. Para você, a inteligência é um instrumento superior à mente que a forma humana tem para discernir aquilo que é real do irreal, o temporário do eterno, a verdade da mentira, né? A luz da escuridão. Então você tem uma inteligência que você tem que usar em favor de entender quem você é, quem é Deus, e essa inteligência, através da razão, da luz interna, ela deve estabelecer esse contato íntimo com Deus o mais rápido possível nessa forma humana para você usá-la adequadamente para o propósito pelo qual ela foi criada por Deus. Então Krishna fala aqui nesse verso, se você não é inteligente, se você não usa a sua inteligência para o propósito real da existência, que é a autorrealização e a conexão amorosa com Deus, então ele não se revela. Tá? Não é que ele não queira se revelar, Deus quer sempre se revelar, ele está sempre se revelando, tudo é Deus, toda manifestação é Deus. Mas você não tem essa capacidade de captar essa presença divina em tudo, porque a sua inteligência está sendo usada de forma pervertida nesse mundo aqui. Você está usando a sua inteligência, né, a sua razão, para criar modelos condicionados de vida material, onde você está se identificando, né, com essa forma humana, e aí não é a inteligência não é para isso. Você pode usar também a inteligência para, né, as suas conquistas nesse mundo, para ter uma vida mais agradável, né? Usar a inteligência, né? Pessoas inteligentes não são pessoas que sabem coisas materiais, né? Quando a gente vê um programa aí que a pessoa sabe tudo, ela responde a todas as perguntas, essa pessoa não é inteligente, ela tem uma memória, certo? Ela é uma pessoa que tem um estudo material e através dessa memória ela responde as coisas, e isso às vezes fascina algumas pessoas. Porém, a pessoa inteligente é o devoto de Deus, é a pessoa que está usando o potencial humano dela para ficar conectado com o divino, em autorrealização. Então, Krishna está falando aqui, se você não é inteligente, os não inteligentes, eu não me manifesto.
Deus só pode se manifestar para você quando você está completamente receptivo à presença dele no seu coração e você está interagindo dia a dia com ele e você realmente faz disso a meta da sua vida. Eu quero realizar Deus, eu quero estar com Deus no mundo espiritual após o abandono dessa forma física. Certo? Então você tem que pensar assim. Então Krishna ele é bem enfático, né? Como é que você vai conhecer o absoluto através da sua mente que é relativa, que é limitada? No Chaitanya Charitamrita, né, Krishna é dito, né, que Krishna ele é Achintya Bheda Bheda Tattva. Krishna é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. E aí, se o pessoal fica brigando, né, impersonalista brigando com personalista, que Deus é isso, que Deus é aquilo, Deus é tudo. Só que, em última análise, como Deus se revela aqui no Bhagavad Gita, ele é a fonte desse chamado Brahman, dessa energia impessoal. Não há complicação, não precisa brigar com um impersonalista, brigar com o personalista, porque os dois estão situados em Krishna. Só que o espírito, quando ele está só no lado impessoal, ele perde essa capacidade de se relacionar com Deus nesse sentido mais amoroso, porque como você pode amar uma energia impessoal, certo? Então a energia impessoal é a primeira parte da realização de Deus. E depois, quando você vai entendendo que tudo é Deus, naturalmente o espírito vai perguntar, mas qual é a causa de tudo isso? A causa sem causa, a origem sem origem, isso aí é o plano absoluto. É igual a gente quer entender o eterno, né? E fala assim, o eterno é a soma de todo o tempo, né? Não é isso. O tempo é uma configuração mental da eternidade. É como se você olhasse num buraco de fechadura, aquele pedacinho do que você está vendo e acha que aquilo que você está vendo é o que existe totalmente. Então, aqui nesse mundo, a nossa mente está olhando pelo buraco da fechadura do tempo e achando que é esse tempo aqui de 0 a 100 anos, o tempo do universo. E tudo isso está transcorrendo dentro de uma energia mental, certo? Que tem uma duração, tem uma história, um ciclo que vai acontecendo naturalmente dentro da energia material, que faz parte da existência material, porque lá no mundo espiritual tudo é feito de eternidade. E Krishna, ele é Satchitananda, Sati, ele é a existência absoluta, a eternidade absoluta, a juventude absoluta. Compreende? E aí é meio complicado você entender Krishna, querer que ele se manifeste para você, e não é assim, você não pode querer nada. Mas Deus não se revela, eu não consigo sentir Deus, eu canto o Mantra, eu estudo o Bhagavad Gita, mas eu não consigo compreender Deus, mas é exatamente isso, por isso que você não está compreendendo Deus, porque você está indo na sua chamada, né, rendição, com esse propósito de querer entender Deus, certo? Você tem que simplesmente se render a Deus e se purificar, ficar receptivo, e aí Deus ele vai se manifestar para você, quando você tiver pureza de consciência. E daí, quando você se tornar um devoto puro, porque essa é a ideia, né, da evolução do espírito, né, que todo mundo se torne devotos puros aqui nesse mundo material, assim como no mundo espiritual todo mundo é devoto puro de Krishna. Devoto puro significa aquele que está com a consciência plenamente rendida, com a compreensão de quem é Deus. A pessoa entende que Krishna é Deus, e não precisa explicar para os outros, não tem como explicar. Daí no Bhagavad Gita, o próprio Deus ele fala, você tem que se render a mim e viver em serviço devocional, usar a sua vida humana para me servir no propósito evolutivo da sua consciência. E daí ouvir sobre Deus, aquela coisa toda que a gente fala.
Tem que falar sobre Deus, cantar o santo nome, contemplar as formas de Deus, meditar, né, internamente nos assuntos relativos a Deus, ter boa associação nesse mundo, onde você está sempre impregnando a sua energia com o sagrado, ou seja, com aquilo que vai fazer você ficar numa posição de consciência que não vai desviar a sua atenção desse sentimento, né, de que você compreende que tudo é Deus, e isso realmente acontece dentro, né, da gente, né? Quando você tem a realização de algo na sua vida, ninguém precisa falar para você. É igual quando você, né, no Bhagavatam dá esse exemplo, quando você está com fome e come a comida, você já fica saciado, mas você não tem como explicar isso para as outras pessoas. Aí a pessoa vai falar, mas o que é saciado? Ele fala assim, ué, come a comida que você vai saber. Você não está com fome de conhecer Deus? Então, entra nesse aspecto divino que você vai ficar saciado de Deus, né? Ou embriagado, né? Embriagado de Deus, você vai ficar sempre, parece que está fora desse mundo, e realmente está fora, mas ao mesmo tempo você está dentro de Deus na configuração disso que se chama a energia material. Então, Krishna, apesar de ele ser a manifestação de tudo, como Krishna mesmo, que é a parte mais íntima da existência de Deus, como essa pessoa suprema, Krishna está falando, eu não me manifesto. Apesar de Krishna, ele está ali, quando ele falou o Bhagavad Gita, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, as pessoas olhavam Krishna, mas não podiam realizar que ele é Deus, né? Principalmente o exército demoníaco, dos tolos e não inteligentes. Porém, Arjuna era um devoto puro, um amigo de Krishna. E aí, naturalmente, Krishna se revela para Arjuna e passa também a mensagem do Bhagavad Gita. Porque Deus tinha que pegar alguém de cobaia para mostrar o processo. Olha só como eu estou fazendo aqui com Arjuna, ele está no meio do campo de batalha de Kurukshetra, não precisa estar lá nos Himalaias, não precisa estar renunciado a nada, abandonar o mundo. Não, Arjuna ele está aqui cumprindo o serviço devocional dele, ele é um guerreiro, um kshatriya, né? E ele está agindo em serviço devocional como um instrumento meu para derrotar esses demônios que estão atrapalhando as pessoas a evoluírem nesse planeta, tá? Então, desde aquela época, os demônios eles não gostam da religião, da palavra espiritual, eles querem tirar Deus da jogada, querem tirar a evolução da consciência, né? Porque isso aí vai atrapalhar os planos deles. Atrapalha, quando você está rendido a Deus, você não se rende a um sistema demoníaco. Você não aceita o que eles estão querendo impor. Tá? Então a ideia deles, né, é que de geração em geração, tirando Deus, as pessoas se tornem robôs, né, mecanismos que aceitam esse tipo de filosofia que, vamos dizer assim, mata Deus. Só que não é assim. A lei do universo também né, não vai deixar isso acontecer. Porque quando Deus cria essa existência, essa escola material, ele quer que todo mundo volte para Deus. E se algum grupo de pessoas pisa na bola, abusa da bondade de Deus, né, da liberdade que Deus dá, Deus vai agir. É natural. Por isso que no Bhagavad Gita, no capítulo 4, Krishna está falando, sempre que há um aumento de irreligião, né, uma queda de religião, eu venho pessoalmente, ou eu envio, né, os meus devotos, ou ajo, né, sem ninguém, porque Deus não precisa de ninguém para agir, e restabeleço os princípios religiosos que se constituem em ações, né, em regulações, para que você siga a sua vida tranquila humana até o desencarne e compreenda que você tem que desencarnar e voltar para o mundo espiritual. E não ficar aqui nesse mundo, certo?
Não ficar nesse mundo aqui sofrendo um João bobo, uma vida sem sentido, um tolo, uma pessoa que não usa a inteligência adequadamente. E aí, se a pessoa vai reclamar que Deus não se manifesta para ela, o problema não é de Deus, o problema é que você não está querendo se render a Deus. Você está usando a sua inteligência para fazer contratos com Deus, você está usando a sua inteligência de forma interesseira. Deus me dá as coisas materiais, me dá conforto, que aí eu vou acreditar em você. Então, logo Deus tire tudo da sua vida para deixar você completamente dependente dele, aí você já fica, não, assim eu não quero. Prefiro ter uma vida abundante materialmente, né? Por isso que isso significa entregar a alma ao diabo, ter fama, poder, né? Aí, como a gente vê aí, esses caras todos aí, demônios, né, na forma de seres humanos, tudo bem, faz parte do processo. De repente eu também já fui um demônio mais assim na vida passada, mas agora eu estou melhorzinho. Né? De repente eu vim do inferno e não gostei e falei, opa, não quero voltar para lá não. E dessa forma você vai levando a sua vida, e Krishna, ele restabeleceu os princípios da religião aqui no Bhagavad Gita, e nós estamos tendo a oportunidade de estar trabalhando, né, a nossa busca, a nossa inteligência, a nossa luz para compreender aquilo que Krishna está falando tão bondosamente. Porque a única coisa que Krishna quer é se revelar para você. Mas você não deixa ele se revelar. Você não deixa Deus se manifestar na sua vida. Você é uma pessoa preguiçosa. É uma pessoa que deixa tudo para outra vida. E essa vida é a outra vida que você deixou na vida passada para buscar Deus. E nessa vida você também não vai buscar Deus. Você vai enrolar a divindade no seu coração. É isso que o seu falso ego está fazendo o tempo todo. Por isso é necessário acordar, né, completamente, despertar. Se aproxima de pessoas que já estão vivendo em Deus e segue a energia, a vibração dessas pessoas, né? A má associação é o inferno nesse mundo. Eu lembrei aqui aquele filósofo, né, o Paul Sartre, que dizia, né, o inferno é o outro. E realmente as pessoas que não vivem Deus, a má associação, assim no sentido espiritual, que são pessoas que apesar de boas, alegres, mas são pessoas que não têm conteúdo espiritual. Ela está curtindo o karma dela, né, o bom karma dela, e essas pessoas realmente vão te levar para o buraco. Vão fazer você se divertir muito nessa vida, curtir essa vida, né? E você, meus amigos, minha família, isso, e aquilo, né? Esse político, esse religioso, e nada disso. Você está sendo enganado o tempo todo, porque o gostinho da alma é individual. É individual. Mesmo Krishna estando presente aqui nesse planeta Terra, né? Deus, mesmo Jesus, Prabhupada, Senhor Buda, todos os mestres que tiveram aqui, eles não têm assim, importância maior se você não está vivendo no espírito. Porque aí quando você está no espírito, igual Arjuna estava, no meio do campo de batalha, imagina, no meio do campo de batalha ia morrer muita gente. Um negócio assim inconcebível, né? Como assim Deus falando a mensagem do Bhagavad Gita? Poxa, ele podia falar numa floresta, num lugar bonito, com um rio, né, passarinhos. Mas não, a atmosfera de Kali Yuga que a gente vive é exatamente essa. É um conflito. Todos os dias a gente está em conflito, cheio de problema, de medo e de inimigos no plano astral, plano mental e plano físico. E o pior dos inimigos é a nossa mente. E acaba que é essa loucura que a gente está vivendo. Então, quando Krishna veio e falou o Bhagavad Gita, ele falou exatamente no meio daquilo que é o que a gente vive. E você tem que falar, né? Eu tô nessa batalha, mas
Se eu me render a Krishna, ele vai me usar igual Arjuna para vencer facilmente, né? Krishna fala, você já é vitorioso. Onde está Krishna, né? O último verso do Bhagavatam que Sanjaya diz para Dhritarashtra. Onde está Krishna e Arjuna, simbolizando isso, quando você estiver junto com Krishna no seu coração, através da super-alma, haverá, né, certamente, né, com certeza, a vitória, o poder extraordinário, né, a riqueza e a moralidade. Você vai ser uma pessoa rica, né? A riqueza é a riqueza do amor, da espiritualidade, da consciência. Essa é a verdadeira riqueza. Você pode perder tudo nesse mundo material. Esse mundo material é assim, de uma hora para outra você pode ganhar muita coisa, de uma hora para outra você pode perder tudo, mas o tesouro que você tem do amor divino no seu coração, isso aí não se perde, né? Não se enferruja com o tempo, as traças não destroem, né? Como diz o Mestre Cristo, ele estava falando exatamente isso. Obtenha o tesouro divino do seu coração. O seu coração místico é o que você vai levando de vida em vida, até que chega um momento que você é tão rico em amor que você compra um terreninho, vamos dizer assim, espiritual lá em Vrindavana. Então o seu amor é que é a moeda de troca com Krishna. E esse seu amor nada mais é do que o amor que Krishna está te dando, que está intercambiando. Nós, por nós mesmos, não conseguimos ter nada se não estiver vindo da fonte suprema, porque nós somos partes da fonte suprema. E devemos usar tudo aquilo que é sagrado, que é elevado nesse mundo, né? Principalmente a nossa... passar tudo isso para a nossa inteligência, que através da razão consciente consigamos, né, projetar através da nossa mente e saborear através dos nossos sentidos um mundo que está repleto do entendimento da manifestação de Deus. Essa é toda a ideia, mas para isso você tem que querer Deus, você tem que se render, você tem que ser um servo de Krishna, um servo de Deus nesse mundo, você tem que se tornar um Cristo. Compreende? Então tem que se questionar, né? Estou agindo diariamente com esse desejo real de querer, após a morte dessa forma humana, voltar para o mundo espiritual, ou eu quero ficar brincando aqui de vida espiritual e, quem sabe, em alguma outra vida eu vou parar de desejar coisas materiais, luxúria, cobiça, vou parar de competir, vou parar de querer ser alguém nesse mundo, porque esse alguém desse mundo é uma personalidade, é um falso ego. Esse alemão aí que está falando aqui agora, ele é uma personalidade, só que eu estou usando essa personalidade não através do falso ego, eu estou usando através do espírito, eu estou usando as minhas palavras através da inteligência correta, ordenada, de acordo com a autoridade suprema do Bhagavad Gita, recitando esse verso onde estamos falando sobre o conhecimento do absoluto. Tá? Estou vivendo igual todo mundo, só que eu estou usando a minha forma humana de uma maneira mais, né, absoluta, vamos dizer assim. Eu deixo Deus fluir através de mim para que eu possa expressar adequadamente, né, numa linguagem inteligível para as pessoas que realmente caem aqui nessa aula através da direção de Deus, né? Ninguém está aqui por acaso e a gente vai trocando ideias. Eu não posso falar para você quem é Deus, mas eu posso recitar o Bhagavad Gita e explicar por que Krishna está falando aqui nesse verso que eu nunca me manifesto para os tolos e não inteligentes. Compreende? E aí depois fala, para eles, os tolos e não inteligentes, eu estou coberto por minha potência interna. Então a gente compreende, Krishna revela isso, que ele tem uma potência interna, que é a potência natural dele, né? A potência espiritual pura. Ele tem uma potência marginal,
Marginal significa que é uma potência dele que fica entre a energia espiritual e a energia material. Essa potência marginal somos nós, as partes dele, né, de Krishna. De modo que se você quiser mergulhar, né, no oceano transcendental do mundo espiritual, você tem que se estabelecer no espírito, na potência interna que você é. Por ser parte de Deus, que é a potência interna, você também é uma potência interna. Mas só que como você é infinitesimal, você não é Deus, você também tem a tendência a cair na ilusão. E essa energia material é a ilusão que Deus cria, porque você, imaturo ainda espiritualmente, tenta viver uma vida sem Deus. Isso faz parte, é uma escola, é um experimento. Você resolveu estar aqui nesse mundo sem estar rendido a Deus, sem viver em serviço devocional, e essa é a sua escolha natural. É ruim? Não é ruim. É interessante, né? Porque você está contrastando a vida divina, que é plena de felicidade e bem-aventurança, e está vivendo uma vida miserável, né? A vida física é miserável. Imagina, você é um espírito, um filho de Deus, tem todos os poderes místicos, é o ser mais feliz que tem, né? É eterno, pleno de conhecimento, mas você está vivendo agora numa forma humana que te limita em tudo, que é miserável, que é temporária, que é ignorante, certo? Que é infeliz, que está sempre reclamando de tudo, que está com medo, insegura, e de repente Deus vem aqui, passa o Bhagavad Gita e fala assim, por que você não volta para essa posição interna superior, já que você é o espírito, né? É uma energia marginal, então em vez de ficar aqui nesse mundo material, vai para o mundo espiritual. Essa é toda a proposta do Bhagavad Gita. E Krishna fala, eu sou Deus, e se você se rende a mim, naturalmente vai acender a chama do amor, da devoção no seu coração, e você vai seguir o caminho adequado que eu estou te ensinando, Deus fala através do Bhagavad Gita, e aí você vai voltar para a atmosfera espiritual. Se você compreendeu isso, você compreendeu tudo, você só tem que tomar agora a atitude, né, de se render a Deus. Faça isso, mesmo que gradualmente, vá progressivamente. Se você ainda não tem esse desejo de se render a Deus, de querer voltar para Deus, pelo fato de você compreender que sintonizando a sua energia com a energia divina, a sua vida aqui nesse planeta Terra, nesse universo material, vai melhorar assim imensamente, né? As misérias vão diminuir. Você vai ficar com a mente mais expandida, com a consciência mais pura, certos hábitos, vícios, medos, tudo isso aí vai sumindo. A luxúria vai diminuindo, a ambição, você vai observando que não adianta você conquistar coisas nesse mundo, porque são coisas temporárias, vão acabar com a morte, pertencem apenas ao seu falso ego. Então você tem que acumular tesouro espiritual no seu coração. É isso que a gente está tentando passar aqui o tempo todo para vocês. Façam, deem um passo em direção a Deus, porque Deus, ele te dá liberdade completa. Ele não vai forçar você a ir na direção dele, mas ele vem, através do Bhagavad Gita, se manifesta, tá, pessoalmente, ali para Arjuna, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, e fala a posição dele, e qual é a nossa posição, e o que nós temos que fazer, como ele ensinou para Arjuna. E quando Arjuna se rendeu a Krishna, ele parou de tremer, de não querer lutar na batalha, né? Ele compreendeu Deus, a intenção de Deus, o plano de Deus que serve para todos nós, mas que estava sendo exemplificado por ele ali no campo de batalha de Kurukshetra. Ele lutou e venceu facilmente o exército, né? Porque Deus estava ali do lado dele, era plano de Deus, e Deus tem um plano para a sua vida. O plano de Deus é que você desperte e volte para ele, certo? E enquanto você não ainda tem esse corpo que, quando você está usando, né, em favor da sua realização espiritual, então você também fica no reino de Deus, nesse sentido que eu estou falando aqui, você está sempre pensando nele, então pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, né? Deus está falando isso.
Se você ficar nessa sintonia com Deus, você vai interagindo conscientemente, e a sua inteligência vai compreendendo essas coisas que são transcendentais. Porque você é transcendental, para você é fácil compreender as coisas que estão além da mente. Mas você tem que entrar no seu coração e fazer isso, o trabalho da meditação, do estudo, e principalmente de ouvir, ouça sempre alguém que está falando de Krishna, certo? Ouça alguém que narrou o Bhagavad Gita, que narrou o Bhagavatam, ouça todo dia e programe a sua mente nessa forma humana para você atingir o sucesso completo. Não existe sucesso material. Eu sou uma pessoa bem-sucedida materialmente. Isso aí é uma ilusão, é uma programação de Maia, para você doar toda a sua energia para conquistar posições, cargos, né, dinheiro nesse mundo material. E, na verdade, você não tem nada, porque tudo pertence a Deus. E você tem que usar tudo adequadamente na sua vida para a sua evolução. Se Deus está te dando muitas coisas agradáveis, se está te dando uma vida confortável, entenda que você tem que... Isso é uma misericórdia de Deus, certo? De modo que esse é o segredo. E Deus fala, eu não manifesto para eles, eu estou coberto pela minha potência interna. Então Deus tem essa potência interna, que você faz parte dessa potência, o espírito. Então você tem que se situar na sua potência interna, tá? E essa potência interna, a alma, o espírito, ele é chamado de energia marginal, porque essa potência interna tem a tendência de cair em ilusão, em maia. Isso que se chama o falso ego, quando o espírito esquece de si mesmo e se identifica com essa forma humana, material. Né? Forma material, né? Eu estou falando forma humana aqui, mas a árvore, a pedra, o animal, os anjos, os arcanjos, né? Eles estão mais próximos de Deus, mas tem o falso ego, porque eles estão nesse mundo aqui. Então isso é meio relativo, né? Então na forma humana a gente realmente tem que exercer, né, essa linha de se tornar um devoto puro de Deus. E vai tranquilo, se você está com Deus, Deus vai te ajudando a purificar a sua vida. Entre quedas entre quedas e levantamentos, você vai chegando lá, sem neurose, sem loucura, porque faz parte dessa forma humana, dentro de uma dualidade, dentro já de um condicionamento de infinitas vidas, né? Você ir acordando, né? Tem gente que acorda, pula da cama imediatamente. No meu caso, eu acordo de manhã e, para eu acordar é difícil, eu tenho que tomar um café, tenho que observar o mundo, aí que eu vou entrando no mundo. Assim também você vai entrando em Deus da forma que é a sua natureza. Não precisa ficar se comparando com ninguém. Cada um tem uma maneira de interagir com Deus. Seja mais ativamente ou seja mais meditativamente, vamos dizer assim. Tá? Então, e além da potência marginal, né, temos a potência externa. A potência externa é chamada a energia material. E daí somos marginais, podemos ficar na potência interna, o mundo espiritual, onde Krishna habita, ou na potência material, onde Krishna habita no seu coração, mas que esse mundo é regido por Maya, que é a energia de Deus que nos ilude, porque escolhemos viver como esses corpos materiais e não escolhemos viver como partes integrantes de Krishna rendidos a Krishna. Compreende? Então tudo depende de você, o que você quer? Você quer continuar nesse mundo material? Ele é ruim? Ele não é ruim, só que você vai continuar sofrendo, vai continuar essa vida, nasce, né, adoece, envelhece, morte, até mesmo o Criador do universo, né, o Senhor Brahma, ele nasce, tem o tempo e morre. Até mesmo esse universo, ele nasce, tem um tempo de existência e depois ele é dissolvido lá em Mahavishnu, que é Deus, né, criando a existência material, todos os universos. Então aqui tudo é temporário. Você pode ficar aqui centilhões de anos,
vacilando, sofrendo, tentando encontrar Deus, reclamando da vida, né? Energia material é reclamação constante da vida, né? As pessoas nunca estão em paz e satisfeitas. Estão sempre querendo fugir dos problemas, né? É isso que é energia material. Ou você simplesmente pode falar, não, eu quero nessa vida mesmo que Krishna se revele para mim. Então pede para Krishna, pede, né? Peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Isso é que o Mestre Cristo tá dizendo. Tem que bater na porta, tem que ser insistente. Às vezes Deus quer ver se você realmente está afim de seguir a vida espiritual. Porque se você não colocar seu coração nisso, a sua vontade, né, amorosa, né, se você compreende que Krishna é Deus, uau, Krishna é Deus. Agora eu entendi, agora eu quero ficar com ele o tempo todo. Né? Não interesseiramente. Mas você sabe, né, que quando você está com Krishna, lá no Bhagavad Gita ele diz, fique comigo sem preocupação do futuro, porque eu vou trazer para você tudo o que falta e vou manter tudo que você tem. Não tenha dúvidas quanto a isso. Certo? E Krishna, para o seu devoto, ele oferece tudo que o devoto quer, imediatamente. O devoto puro, ele é amado, assim, né? Ele é amado pelo universo, pelos semideuses, pelos anjos. Ele é amado porque ele é uma frequência divina nesse universo, uma frequência completamente, né, consciente de Deus, né? Porque tem muitos anjos, espíritos aí que não estão conectados com Deus nesse sentido de entender quem é Deus. Né? Eles estão conectados com Deus, a fonte suprema, os extraterrestres. Entende Deus como esse aspecto impessoal. Mas Krishna explica que é muito rara uma alma que compreende ele como Krishna, como uma pessoa suprema. E daí você, quando se rende a Krishna, Krishna é tudo. Você conquistou tudo na existência, você se tornou um trilionário transcendental. E aí a manifestação vai trazer tudo para você, mas você não quer nada mais porque você já tem Krishna. Você já tem tudo, o que mais você quer? Certo? Aí você só vai curtir a sua vida feliz, amando todos os dias mais esse ser supremo, que é muito carinhoso, ele é muito bondoso. Deus é a doçura suprema, a beleza suprema. Tudo é a manifestação artística de Deus, né? A estética universal, criar esse universo, esse planeta Terra, olha só como ele é lindo, ele é uma poeirinha no universo, mas é tão lindo. Imagina Deus, né? E esse universo material é só um reflexo da beleza que emana de Deus, do coração de Deus. E se você vive no coração de Deus, você vai enxergar a beleza de tudo assim naturalmente. A doçura que emana de uma flor, do canto de um passarinho, da sua respiração, né? Quando você olha uma criança, um animal abanando o rabinho para você feliz, assim, então tudo se torna incrível, né? Quando você toma um sorvete, tudo se torna incrível, porque é a presença de Deus em todos os átomos, né? Ele como a super-alma, Garbhador Kashai Vishnu, ele vai te dar essa experiência onde você não vai querer mais se afastar dessa consciência espiritual, porque agora você, como potência marginal, se situou na potência interna de Deus. Mas se você não quer se render a Krishna, né, como ele pede no Bhagavad Gita, então Krishna está falando nesse verso aqui, eu estou coberto por minha potência interna. Se você não está vivendo na potência interna que você não pode ver Deus, porque ele está coberto na potência interna que ele é. Mas ao mesmo tempo é muito fácil, quando você está situado na potência interna, naturalmente a potência interna de Deus é ajustada à sua internalidade, vamos dizer assim, para se revelar. Compreende? Não há dificuldades em entender isso. É uma tomada de atitude, é uma mudança de consciência, não é uma mudança de vida, não é para você abandonar o mundo. Você só muda a sua consciência. Mudando a consciência, a sua vivência, a sua visão, a sua experiência vai ser completamente sincronizada com o amor de Deus.
com tudo aquilo que ele nos oferece de graça, né? Tudo é de graça, esse corpo material que você tem, Deus aí te deu, ele falou assim, toma aí, usa da melhor maneira. Quando ele vem através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, toma aqui o santo nome de Deus, canta esses nomes aí, ó, né? Mas nós somos muito desafortunados, não queremos cantar, não temos interesse, essa é a verdade. Ainda vamos, né, muitas pessoas vão ficar aqui vagando, né, nesses planetas materiais, nessas moradas de Deus dentro da existência material, assim, por bilhões e bilhões de anos. São pessoas rebeldes, teimosas, preguiçosas, muito agitadas, ansiosas, pessoas que não querem perder tempo com Deus, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo nem de cuidar da forma física, a pessoa não consegue nem fazer uma atividade física assim. Aí está lá só engordando, comendo e pensando depressivamente. Então a pessoa não cuida nem do corpo material, como é que vai cuidar do espírito? Né? É uma bagunça dentro dele, está tudo desarrumado, não consegue lavar um prato na pia ali. Como é que ele vai arrumar a situação espiritual dele? Compreende? Então ele fala assim, para eles eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu, né? Krishna está falando eu, não é o impessoal, sou eu, é Krishna que está falando ali diretamente para Arjuna, senão ele ia falar assim, não entendem que meu aspecto impessoal, não, ele está falando eu, não entendem que eu não sou não nascido e infalível, certo? A nossa mente quer sempre que alguém nasça de alguém. Então vai dizer, tudo bem, Deus existe, mas quem criou Deus? Você não vai compreender. Isso é um pensamento relativo. No mundo absoluto, tudo é eterno, não existe. A existência é, a consciência é, o prazer, a bem-aventurança é, Krishna é. Você também, como espírito, é. Não é que você tem um passado, um presente, um futuro, isso tudo é relativo ao falso ego. O espírito, ele é eterno, sempre eterno. Você vai compreender isso quando você atingir a sua posição espiritual. Então, Krishna está falando aqui, você vai entender que eu sou não nascido. Sarva, Karana, Karanam. Né? Sarva, Karana, Karanam, quer dizer, eu sou a causa sem causa. Como é que você vai entender isso? Dá um nó na nossa mente, é para dar um nó mesmo, para você entender que não adianta ir com o seu intelecto para essas questões, né, absolutas. Mas que você faz parte desse absoluto e através de você, você é o caminho para chegar a Deus. Então você tem que se render a Deus, realizar o eu, que é aquilo que Krishna fala no capítulo 2, e através da realização do eu, você entende que você é parte do eu supremo, e aí a gota consegue entender o oceano. A gota só vai entender o oceano quando ela entender que ela é uma gota e ela mergulhar no oceano. E vai saber que não tem diferença entre ela e Deus, só que ela é uma parte fragmentária, e Deus é o todo absoluto, e Deus é Krishna, e você é um Krishninha, é um Krishninha, é o próprio Deus se relacionando com ele mesmo. Então isso é formidável quando você entende isso, né? Isso é Krishna se revelando. Então ele fala, eu sou não nascido, é infalível. Nós somos seres falíveis. Deus não, ele não falha nunca. Ele é a perfeição. Né? Essa questão da pessoa falhar ou não falhar, no sentido material, né? Assim, eu quero que minha vida seja perfeita, minha vida seja infalível, seja gostosa do jeito que eu penso, mas não é assim. Nós somos seres falíveis, tudo está mudando o tempo todo, você nunca vai amar uma mesma pessoa sempre, assim, sempre vai ter briga, sempre... Não, mas com Deus não, hein? O amor com ele é infalível, está sempre acontecendo em plenitude quando você atinge esse ponto da devoção pura. Está entendendo? Nossa, temos um significado enorme aqui de Srila Prabhupada. Não sei se eu leio, não, mas já está quase acabando, já está quase 1 hora, vamos tentar dar continuidade aqui.
Então, Krishna ele não é nascido, ele é eterno. Nós, né, nós, o espírito, também somos eternos. Porém, como estamos identificados com essa forma material, você acha que você nasce, você acha que você tem um tempo de vida e você acha que você morre. Mas isso aí é a forma material. O espírito é que é a vida da forma material. Essa forma material em si, ela não tem vida sem o espírito. Quando o espírito sai do corpo, o que acontece? Você vai lá no cemitério. Aí lá no cemitério você vai ver o que é você sem a vida do espírito. E da alma também, né? Certo? Então você tem que pensar nisso. Por que eu estou achando que eu estou vivendo? Eu não estou vivendo. Esse eu estou vivendo, ele não está vivendo. Quem está vivendo é o espírito que está manifestando experiências nesse mundo material através da forma física. Há uma aparência de vida física, como um boneco, né? Você pega uma marionete, não é assim? Aqueles bonecos que falam, né? Parece que está falando mesmo, parece que ele é real, mas não é real, ele está sendo usado como marionete de algo por trás dele. Então esse corpo aqui, ó, o alemão está se mexendo, está falando, está usando a mente, a inteligência dele. Tudo isso está sendo usado por mim, o espírito. Certo? Isso aqui é só um veículo. E aí você tem que compreender que aquele outro corpo que você está se relacionando é também um espírito. Você não vai se relacionar com a parte morta, aparente, a parte temporária. Você vai querer se relacionar com, você vai olhar aquela outra pessoa, aquele animal, aquela árvore, aquela flor, tudo você vai ver por trás o espírito que está em evolução através daquela mente que está projetando aquele corpo. E aí, esse corpo, como a gente estuda no Bhagavad Gita, ele é controlado, né, ou marionetado pelos 3 modos da natureza material. Bondade, paixão e ignorância, capítulo 14 do Bhagavad Gita. Você tem que estudar isso para entender como que esse corpo é levado pela ilusão. E com esse conhecimento você começa a não deixar que essa ilusão tome conta de você. Você vai compreender que quando você está muito agitado, ou quando você está muito inerte, ou quando você está num ritmo, né, natural da vida, você vai entender isso que são os modos. Aí Krishna fala, você tem que ficar pelo menos no modo da paixão, que é o modo do ritmo, o modo do conhecimento, o modo que é o caminho do meio, vamos dizer assim. Você nem está muito para o lado parado, estagnado espiritualmente, nem está muito para o lado agitado materialmente. Modo da paixão. Você está na bondade, você está aí no meio, né? E fica balanceando aqui no equilíbrio. E através desse balancear equilibradamente no aspecto mais moderado de viver a vida, você vai buscando diariamente a consciência espiritual até o momento em que Deus vai se manifestar no seu coração, observando que você atingiu esse ponto mais, essa potência mais interna do seu ser, o seu lado crístico, certo? E aí Deus se revela para você e você transcende os modos da natureza material. Você vai observar o seu corpo sendo manipulado pela energia material, mas você já não está mais associado com o envolvimento que esses modos criam no seu corpo material, que fazem você tomar atitudes nesse mundo que é o chamado, que é o pecado, que te desvia dessa consciência espiritual. Por isso, quem atinge a devoção pura por Deus, por Krishna, obtém a maior bênção da existência. Você sai da potência externa e passa a viver na potência interna de Krishna. Então ele passa a manifestar a potência interna dele para você. E aí você vai encontrar o quê? O néctar pelo qual você está sempre ansiando, esse estado feliz, constante e realizado dentro do seu coração, onde você vai levar a sua vida de boa até o momento em que você vai abandonar essa forma física e não tem problema, porque o espírito ele já nem está mais muito conectado com a identificação dessa forma física, para ele tanto faz a vida do corpo, a morte do corpo, ele está além, ele está vivendo como aquilo que ele é em Deus. E daí ele tenta explicar de alguma forma
aos outros o que é isso, no sentido de falar para as pessoas praticarem aquilo que vai levar à autorrealização, que é o que Krishna explica no Bhagavad Gita. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, a aula foi incrível hoje, cheia de energia, né, de inteligência, sem tolices, para compreender o não nascido infalível, o Senhor Krishna. Então eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe cada alma que ouviu, né, essas palavras. Haribo!